Bem, boa tarde a todo mundo, obrigado, prazer estar aqui, prazer falar com os conterrâneos do Brasil. Ah, é, bem, meu nome é Carlos Cordeiro, eu sou natural de Recife, Pernambuco. Na verdade, me graduei na Federal de Pernambuco, mas nos últimos 21 anos saí do Brasil e vim para os Estados Unidos. E hoje em dia estou na Intel, trabalhando especificamente na área de conectividade e servindo na Intel como o CTO, né, olhando toda a parte de tecnologia. E estou trabalhando nisso já faz, bem, acho que já estou nessa área de sem fio mais de quase 25 anos, mas na Intel há 15 anos. E eu queria aqui falar com vocês um pouco. Eu sei que a comunidade aqui é bem forte no Wi-Fi. Infelizmente, eu não pude atender todas as palestras do dia de hoje. Eu acabei de entrar nos últimos 5, 10 minutos. E eu sei que a comunidade daqui é bem forte nessa área de Wi-Fi. Então, eu queria falar um pouco. Minha apresentação vai ser um pouco. Não vai ser estudo de casos, mas vai ser um pouco mais olhando no Wi-Fi, né, onde a gente a trajetória do Wi-Fi nos últimos anos, nas últimas gerações. E eu queria falar um pouco também do presente, que eu vi que na apresentação anterior está falando do Wi-Fi 6, e do futuro, falar um pouco do que é que está vindo no futuro, o que é que a gente pode esperar, e falar um pouco também do que é que a Intel está fazendo nessa área, principalmente na área do dispositivo. Então, bem, eu sei que a comunidade aqui é bem conhecedora do Wi-Fi. Eu acho que eu estou aqui pregando para um pessoal que conhece o Wi-Fi bem, né? Mas eu queria aqui, né, mostrar como que a gente faz, como que vocês fazem no Brasil é tão importante para todo mundo, né? É algo que eu tenho minha mãe no Brasil, que ela tem 84 anos, 83 anos de idade. E é impressionante. Eu ligo para ela, falo com ela e ela, às vezes, está reclamando que o Wi-Fi dela não está funcionando. E ela me pede para ajudar com o Wi-Fi dela. Então, e o meu filho, que acabou de fazer 10 anos, ele também, né, igualmente reclamando às vezes que é o Wi-Fi que está dando problema. Então, a tecnologia do Wi-Fi que a gente tem trabalhado, né, nesses últimos 20 anos, de fato, né, foi para algo que hoje em dia é tão essencial como qualquer outra utilidade. E tem muitos artigos que falam que né, tem pessoas que até quando vão no avião, eles prefeririam não usar o banheiro do avião, mas ter o acesso ao Wi-Fi no avião. Então, aí estão algumas estatísticas do Wi-Fi, né, e somente nesses últimos 2 anos, com toda a pandemia, como se tornou ainda mais necessário o uso do Wi-Fi no dia a dia. E não é só na área obviamente, de que a sociedade está dependendo do Wi-Fi. Tem também toda a parte econômica que essa indústria tem gerado. Hoje em dia, talvez, não sei se vocês têm esse conhecimento, mas só nesse ano, de 2021, toda a indústria do Wi-Fi gerou uma economia de mais de 3 trilhões de dólares. E está chegando a 5 trilhões de dólares apenas daqui a 4 anos. Então, é uma indústria que está crescendo, não só a nível de dispositivos, a nível de devices, né? Mas como todos os serviços de rede, serviços na nuvem, né? Que dependem do Wi-Fi para poder serem providos. E essas estatísticas que vocês veem do lado direito, que são todas as gerações do Wi-Fi, né? Vindo desde então do Wi-Fi 4, que foi baseada no 11N, né? No 11N, até o Wi-Fi 5 e o 6, que é a geração atual. Então,
esse gráfico aqui é um pouco da história do Wi-Fi, né? Onde a gente veio desde 2004, desde 2007, com o Wi-Fi 4, que foi a primeira geração onde a gente teve a capacidade de trabalhar com múltiplas antenas. Até então, o Wi-Fi era uma tecnologia que você só podia trabalhar com apenas uma antena. Então, o Wi-Fi 4 foi muito revolucionário no mercado. Até hoje, se você fala com dispositivos de IoT, não é? Dispositivos, seja seu termostato, ou seja, dispositivos como sensores, tem uma probabilidade de mais de 90% que ainda estão usando o Wi-Fi 4, ainda hoje, muito embora seja uma tecnologia que esteja no mercado desde 2007. A gente teve o Wi-Fi 5, né, que veio em 2013, que, que opera apenas na frequência dos 5 GHz, né, enquanto o Wi-Fi 4 operava tanto em 2.4 como em 5. Teve um motivo de mercado que a gente decidiu fazer o Wi-Fi 5 só em 5 GHz. Tudo isso aqui é a propósito. O time que eu trabalho, o time que eu gerencio na Intel, ele é todo responsável por trabalhar em todas essas gerações. Então, a gente vem desenvolvendo todas as gerações do Wi-Fi, desde o Wi-Fi do 11A, né, até hoje, na geração atual e trabalhando na próxima geração. Então, para tudo que vocês veem aqui, tem um motivo, tem um background, né, que vai todo o processo da indústria desenvolvendo nisso e que a Intel é bem atuante. O Wi-Fi 5, como eu falei, né, conseguia atingir uma velocidade de até 7 gigabits por segundo. E hoje em dia, com o Wi-Fi 6, eu estava vendo os últimos minutos da apresentação anterior, é outra tecnologia que foi revolucionária. Eu vou falar um pouquinho por que ela é revolucionária. Eu tenho alguns slides mais na frente que por que o Wi-Fi 6 é tão revolucionário, eu diria, tanto quanto o Wi-Fi 4 foi. Então, foi algo que eu acho que o 4 e o 6 são duas tecnologias que são bem revolucionárias. E, principalmente, o motivo que elas são bem revolucionárias é que tem determinadas tecnologias que foram introduzidas, como o FDMA, né, que foi a primeira vez que o Wi-Fi introduziu essa tecnologia de FDMA. Eu tenho alguns diagramas mais na frente mostrando a diferença, né, disso antigas gerações para a geração atual do Wi-Fi 6. A segurança do Wi-Fi 6 é usando o WPA3, que é algo que está agora em todo dispositivo Wi-Fi. E, finalmente, eu vou falar um pouco hoje também do Wi-Fi 6E, que é algo que vocês, infelizmente, como eu não pude estar aqui nas apresentações anteriores, então não sei se isso foi discutido, mas o Wi-Fi 6E vai ter um impacto, inclusive, bastante no Brasil. As regulamentações do Brasil estão mudando para poder trazer o Wi-Fi 6E para o mercado brasileiro. E eu tive o prazer de ter várias discussões e reuniões com o pessoal da Anatel durante períodos nos últimos 1 ou 2 anos. E posso dizer hoje em dia que o Wi-Fi 6E vai estar chegando no Brasil em breve. Então, essa a última geração do Wi-Fi, é o Wi-Fi 6, e a gente vai falar um pouco dela aqui, não é? Então, nas minhas apresentações, se não tiver alguma fórmula, é só a minha natureza. Se não tiver alguma equação, alguma fórmula, então eu não, alguns dados, né? Algo que eu não gosto muito de fazer. Então, eu queria um pouco falar do Wi-Fi 6 em termos da parte de acesso. O que é que a gente introduziu com o Wi-Fi 6? É toda essa parte de OFDMA. Até o Wi-Fi 5, que você pode ver aqui na figura da esquerda, era tudo baseado no OFDM. Quer dizer que você
só podia, essencialmente, conversar e comunicar com um dispositivo a cada momento. Você nunca podia se comunicar com mais de um dispositivo a cada momento. Com o Wi-Fi 6, a gente introduziu o FDMA. Isso possibilita que o número de dispositivos que um ponto de acesso pode se comunicar fica muito maior, porque agora, ao invés de comunicar com um dispositivo a cada hora, você pode se comunicar com vários dispositivos no mesmo símbolo, na mesma transmissão. E isso é exemplificado por esse diagrama que você tem do lado direito. Isso é muito importante quando você fala de densidade. Na apresentação anterior, né, estava falando, por exemplo, de estádios. Com certeza o Wi-Fi 6 vai ser muito melhor para esse tipo de ambiente, porque como você tem uma quantidade grande de usuários, com o FDMA, né, isso possibilita que você possa, essencialmente, conseguir conversar com vários usuários ao mesmo tempo. E quando você multiplica isso daí, como a gente está observando na equação abaixo, quando você multiplica isso também pelo número de antenas, né, pontos de acesso que tem especialmente 4 a 8 antenas, isso possibilita que você não possa só se comunicar com muitos usuários no domínio de frequência, mas também a nível espacial, porque agora você pode usar múltiplas antenas para se comunicar com múltiplos usuários. Então, toda a capacidade vem dessa multiplexação que acontece a nível de tempo, frequência e espaço. E para entrar um pouco mais em detalhe, né, o que a gente fez no Wi-Fi 6, basicamente isso, o motivo que a gente consegue pegar uma capacidade maior e também com a maior densidade de usuários, se deve basicamente com toda a eficiência que a gente aumentou na parte do acesso do link, né, na camada física. Tanto no domínio de frequência, que o ganho é em torno de 5%, porque a gente conseguiu colocar mais subcarriers, né, no símbolo, como também no domínio de tempo, onde o overhead dos guard intervalos dos símbolos do FDM foram diminuídos, como também na modulação, que foi com o Wi-Fi 6 foi a primeira vez que a gente foi de 256 QAM para o que a gente chama de 1K QAM, né? o 1024 QAM. E isso possibilitou a combinação de todas dessas melhoras, né? desses ganhos, fez com que a velocidade do link do Wi-Fi 6 tenha aumentado. Outra coisa que é muito importante no Wi-Fi 6 que é a parte de camada de acesso. É a parte que vem acima da camada da camada física. E o Wi-Fi 6 foi a primeira vez onde a gente está introduzindo uma operação que pode ser mais escalonada. É o que a gente chama de triggered, né? É a parte de você hoje em dia até o Wi-Fi 5, todas as estações que querem se comunicar, inclusive com o ponto de acesso, elas têm que conter, né? Eles têm que fazer toda a parte de contenção do meio. E se você tiver uma parte de muitos usuários, ou talvez com muito tráfego, inclusive nesse cenário que foi mostrado nessa parte de estádio, o que acontece é que você tem muitas colisões. Então, o que o Wi-Fi 6 fez foi introduzir essa parte de escalonamento, onde agora, se você tiver uma densidade alta de usuários com tráfego, o ponto de acesso pode agora escalonar, né, através de uma transmissão de determinados pacotes para cada usuário, de tal forma que os usuários não têm que conter por eles mesmos. O ponto de acesso está escalonando e, dessa forma, reduzindo a congestão e a colisão de pacotes no ar. Então, tem uma combinação de número de antenas com o FDMA, né, que permite múltiplos usuários serem multiplexados no domínio de frequência, com
essa parte de também de você escalonar os usuários para de tal forma que eles possam transmitir para o ponto de acesso. Toda essa combinação faz com que o Wi-Fi 6 seja muito mais, seja de fato revolucionário, de tal forma como o Wi-Fi 4 foi, que foi a primeira vez que a gente introduziu múltiplas antenas. Aqui do lado direito só estão alguns exemplos de como essas transmissões são realizadas, tanto na parte de downlink, né, do ponto de acesso ao cliente, como também do cliente para o ponto de acesso. E você tem várias formas a propósito desse escalonamento. Tem várias variantes desses escalonamentos que acontecem a nível de acesso. Outra coisa que o Wi-Fi 6 fez é escalonar também a parte de dispositivos, a parte de potência, de saving power, né, de você colocar os dispositivos em modos de power saving. Então, o Wi-Fi 6 introduziu uma capacidade, uma tecnologia que se chama TWT, né, que se chama de Target Wake Time. Foi a primeira vez que isso aconteceu no Wi-Fi. Isso, a capacidade de tal forma que o ponto de acesso pode negociar com determinados clientes quando é que esses clientes vão ter que acordar para transmitir para o ponto de acesso. Então, isso permite várias coisas. Obviamente, o motivo principal é poupar energia no cliente, com certeza, mas isso também permite de tal forma que o ponto de acesso possa alocar tempos de durações diferentes para se comunicar com clientes diferentes. Consequentemente, diminuindo a congestão no canal também. Então, essa capacidade existe hoje em dia no Wi-Fi 6. Tem tanto a possibilidade de você negociar com cada cliente individual, que é o que a gente chama de esse TWT individual, como também tem esse TWT que é mais que a gente chama de broadcast. Quer dizer que você pode negociar com vários dispositivos, com todos os dispositivos na rede, de tal forma que o ponto de acesso não tem que negociar com cada um individualmente. Então, essa figura aí abaixo mostra nessa negociação, basicamente tem uma troca de pacotes entre o cliente e o ponto de acesso, e que consequentemente, permite essa negociação, de tal forma que o ponto de acesso sabe quando o cliente vai acordar, e aí, quando você acordar, o ponto de acesso pode transmitir aquele pacote que a gente conversou no slide anterior, de tal forma que você possa trigger a extração no tempo certo. Então, tem uma série de combinações, uma série de melhoras, né, de novas capacidades que foram introduzidas no Wi-Fi 6. Então, eu queria mostrar um pouco dos resultados que a gente tem. Eu sei que eu acho que talvez isso tenha sido compartilhado através desse evento hoje. Mas eu queria mostrar um pouco também do que a gente vê, não só do Wi-Fi 6 em si, mas comparando com o Wi-Fi 5. Então, eu queria não só falar da melhora, mas comparando com o Wi-Fi 5, de tal forma que a gente tenha possa colocar um pouco de números né, e entender um pouco essa melhora. Esses experimentos foram realizados numa casa, né? Numa casa onde a gente tem, na Intel, a gente tem diferentes locais, inclusive uma casa que é basicamente um laboratório. É uma casa onde a gente coloca dispositivos, onde a gente faz o teste dos nossos dispositivos. E a gente testa com pontos de acesso em diferentes locais, clientes em diferentes locais, e aí a gente, né, mede a performance, né, e a gente consegue testar diferentes features, né, diferentes tecnologias, e de tal forma que a gente possa otimizar a implementação. Então, esse aqui é um teste de throughput, como você pode ver. Cada
constituído de duas barras, como tem a legenda embaixo, em diferentes cenários. Cenários onde a gente não tem, que é basicamente line of sight, que é o primeiro, onde a gente vê que é três vezes mais rápido o Wi-Fi 6 comparado com o que o Wi-Fi 5 está proporcionando. E, a propósito, isso aí é usando clientes da Intel com um ponto de acesso que vocês veem aí embaixo no slide, né? Que nesse caso foi um ponto de acesso da ASUS. E aí, na medida que a gente vai andando para as barras do lado direito, a gente vai essencialmente colocando mais paredes entre o ponto de acesso e o cliente, de tal forma que, obviamente, o sinal vai atenuar mais, dependendo da parede do material, né, você pode atenuar de qualquer coisa de 5 até 15 dB, dependendo do material. E aí a gente vê, né, como é que o throughput vai variando. Eu acho que não só é importante a gente ver o throughput, mas o que eu acho que é tão quanto importante é ver o alcance. Então, se você olhar na última barra do lado direito, né, a gente consegue não só melhorar o throughput, mas também melhorar o throughput para o mesmo range. Então, isso é muito importante e, basicamente, isso é possível, a propósito, por causa daquela feature de OFDMA. Porque agora, em vez do usuário estar transmitindo, o cliente está transmitindo em toda a banda e está agora focando toda a potência numa banda bem menor. Porque você está agora compartilhando a banda com múltiplos usuários. Isso permite que a potência seja, a transmissão de energia seja focada numa determinada banda e isso lhe dá um range maior. Isso aqui é a capacidade de multi-user. No cenário anterior era single user, a gente estava conversando com só um usuário. Isso aqui é multi-user, ou seja, usando o FDMA, que é a capacidade de você multiplexar múltiplos usuários no mesmo tempo, né? Através de vários símbolos. Então, como você pode ver também, o FDMA dá uma performance que é consistente, bem melhor do que o Wi-Fi 5, onde você tem que conversar com cada dispositivo, um atrás do outro. Então, a performance, o desempenho, né, de multi-user que foi possível com o Wi-Fi 6 através do FDMA. Obviamente, a gente podia fazer multi-user também com MIMO, né, que a gente já tinha downlink MIMO com Wi-Fi 5. Mas com Wi-Fi 6, não só a gente tem downlink MIMO e também uplink MIMO, quer dizer, em ambas as direções, mas a gente tem também o FDMA. Então, e finalmente, latência. A gente tenta focar um pouco em throughput, mas é importante também a gente ver a latência, como é que a latência está melhorando com o Wi-Fi 6. E o que a gente observa com esses resultados, e a propósito, esses resultados são sem fazer muitas otimizações. A gente pode fazer mais otimizações na implementação e obter resultados que, a propósito, você pode observar latências que são menores de que 10 milissegundos no Wi-Fi 6. Mas sem fazer muitas otimizações, a gente vê latências, como você pode ver, que são reduzidas em torno de 75% e o jitter em torno de 50% reduzindo no mesmo cenário quando você compara o Wi-Fi 6 com o Wi-Fi 5. Então, em geral, como eu disse, eu acho que realmente é uma tecnologia que está revolucionando. Então, vamos um pouco passar aqui, eu vou até olhar um pouco a hora aqui. O Wi-Fi 6E. O Wi-Fi 6E, em termos de tecnologia, é a mesma tecnologia do Wi-Fi 6, mas sendo que atuando no espectro de 6 GHz. Eu acho que quando os palestrantes anteriores provavelmente tenham falado um pouco do Wi-Fi 6E, mas é o que você vê nessa figura aqui do lado esquerdo. Quer dizer, o Wi-Fi 6 é 2.4 e 5 GHz. O Wi-Fi 6E, a gente vai ter 2.4, 5 e 6 GHz. Agora, o Wi-Fi 6, esse spectrum novo de Wi-Fi 6, né, do Wi-Fi 6E, né, que é em 6 GHz, é algo que, obviamente, está se desenvolvendo no mundo todo. Tem várias regulamentações, vários locais do mundo, vários países que estão
abrindo esse espectro para Wi-Fi. E, a propósito, o Brasil é um deles. O Brasil, recentemente, como você pode ver nesse diagrama aí, aprovou uma decisão histórica, né, mais de 1.000 megahertz, no caso, 1.2 gigahertz de espectro novo para o Wi-Fi 6E. Dispositivos, clientes, inclusive clientes da Intel hoje em dia, já estão sendo lançados no mercado brasileiro com capacidade do Wi-Fi 6E. E isso também está acontecendo em outros países no mundo todo. Então, todo esse âmbito regulatório é algo que, como eu estava falando um pouco antes na apresentação, é algo que eu tenho o prazer de estar trabalhando nisso. Na verdade, esse projeto começou há quase 6 anos, de trabalhar de todo esse processo de abuse spectrum, e com o Brasil, né, tem sido também um trabalho nos últimos 2 anos, trabalhando com a Anatel e com toda a indústria brasileira, para que hoje pudéssemos abrir esse spectrum e possibilitar que o Wi-Fi continue expandindo no Brasil e trazendo mais benefícios para os usuários. Então, isso tem sido a nossa jornada na Intel. Eu queria mostrar esse slide aqui que eu acho bem interessante. Eu vim seguindo o Wi-Fi antes de 2000, né, mais ou menos desde 1998. E eu lembro do tempo, eu não sei quantas pessoas aqui talvez sejam bem jovens, mas uma coisa que eu tenho orgulho de dizer é que o Wi-Fi se tornou o que é hoje por causa da Intel. Foi a Intel que fez uma decisão em 2003, se vocês, quem tem a idade de lembrar, de lançar o primeiro processador Centrino. E o Centrino, basicamente o que era o Centrino, era o processador da Intel que vinha juntamente com o Wi-Fi. E foi um lançamento de mercado que foi extremamente importante para abrir as portas do Wi-Fi e para tudo, em todos os mercados, né? Então, essa foto que vocês veem aqui do lado esquerdo, é uma foto da época onde você ia, isso é um aeroporto, e onde você ia no aeroporto, você não tinha símbolo do Wi-Fi, algo que não existia, mas tinha o símbolo do Centrino, que é aquele símbolo que vocês veem aqui, e na época, o anúncio era que tinha wireless internet nesse local. Então, se você ficasse, né, nesse determinado aeroporto, nesse local, com um computador Centrino, que tinha um processador Centrino, você conseguiria acessar a internet. E isso começou só em alguns aeroportos, e hoje em dia, vejam onde nós chegamos, né? Isso aqui você tem no tempo, né, determinados anos, quando você vê onde a gente veio na Intel, desde a época do Centrino até hoje em dia, onde eu vou direcionar o olho de vocês até o canto direito desse diagrama, onde hoje a Intel tem produtos que são Wi-Fi 6 e 6E, que estão lançando com todos os nossos processadores, né? O processador Core, da 12ª geração, e, obviamente, com todas as gerações anteriores. E a Intel, a gente está crescendo não só a nível de hardware, mas também a nível de software. Então, se vocês forem na internet e procurar toda essa parte de essa killer brand, né, killer networking, é algo que a gente está fazendo também para melhorar a qualidade de serviço, melhorar o acesso à rede com melhor latência, com maior throughput. Então, a gente tem investido muito nessa área do Wi-Fi nos últimos anos. E eu queria um pouco falar do futuro. Eu sei que a comunidade aqui provavelmente está tão focada no Wi-Fi, né, no Wi-Fi 5, no Wi-Fi 6, e com certeza também no 6E, mas a gente já está trabalhando no Wi-Fi 7. E o Wi-Fi 7 vai ser uma tecnologia que a gente vê chegando no mercado em 2024, talvez a tempo de Natal de 2023, que vai introduzir novas capacidades no Wi-Fi. E você vê nessa área direita as próximas, o que a gente espera ter no Wi-Fi 7. Vai com certeza aumentar o throughput, a gente vai de canais que são
de 160 MHz para 320 MHz, ou seja, vai dobrar o tamanho do canal. Isso vai ser possível na 6 GHz band, claro, que é lá que a gente tem a maioria do espectro, inclusive no Brasil. Vai ter novas modulações e vai ter algo também que eu vou mostrar um slide para vocês que eu acho que é uma capacidade que vai ser extremamente importante no Wi-Fi 7, que é tudo que a gente chama de operação multilink, né? Multilink operation. Tem um slide mais na frente que eu quero mostrar, que eu acho que é algo que é importante para a comunidade entender. Então, quais são as velocidades que a gente pode esperar no Wi-Fi 7? Bem, teoricamente, o Wi-Fi 7 vai aumentar a capacidade do Wi-Fi a nível físico em torno de 2,4 vezes. Vai ficar 2,4 vezes mais rápido comparado com o Wi-Fi 7, com o Wi-Fi 6. Porque a gente vai, como eu disse, dobrar o canal e introduzir uma modulação que é não o 4K QAM, né? Que vai dar ganhos também. Então, a velocidade teoricamente, vai até 23 gigabits por segundo. Contudo, isso não é o que a gente vai ver num dispositivo, num cliente. Né? Num dispositivo final, a gente espera ver, é isso que esse gráfico da direita está mostrando. A gente espera ver capacidades que vão até 5,6 gigabits por segundo. Então, você pode aí comparar o Wi-Fi 6, né, que vai até mais ou menos 2,5 gigabits por segundo, com o Wi-Fi 7, introduzindo essas novas capacidades, a gente vai poder basicamente dobrar a velocidade que vai ser possível no Wi-Fi. E eu queria falar dessa multilink operation. Hoje em dia, a gente tem pontos de acesso que suportam 2.4 e 5 GHz. Né? Você tem clientes que podem estar associados em 2.4, podem estar associados em 5 GHz. E até em 5 GHz, né, você pode ter, que a gente fala de lower 5 ou então upper 5. Né? Então, você tem pontos de acesso até que conseguem operar diferentes redes na própria 5 GHz. Né? Mas sendo que com a introdução, a introdução do 6 GHz band, né, com Wi-Fi 6E, né, todo esse novos canais que vão ter no 6 GHz, você tem pontos de acesso que agora vão ter múltiplas bandas. E os clientes também, eles vão suportar múltiplas bandas. O que o Wi-Fi 7 vai permitir é que você vai ter uma operação através dessas diferentes bandas. Você pode agora, a nível de pacote, você pode transferir um dispositivo de uma banda para outra. Vai ficar muito mais dinâmico. Toda essa parte de operação multilink, que hoje em dia a gente não tem no Wi-Fi 6. O Wi-Fi 6 é sempre um dispositivo, um determinado canal, conversando com um ponto de acesso. E se você for para outra banda, a propósito, você tem que desassociar com o ponto de acesso e reassociar em outra banda. Com o Wi-Fi 7, isso vai desaparecer. Você vai poder estar associado numa banda, você vai ter a mesma chave de segurança, os mesmos credentials, e você vai poder, a nível de pacote, mudar de uma banda para outra banda. E isso vai ser feito dinamicamente. Isso vai permitir que os dispositivos consigam acessar o melhor canal que está dispositivo em determinado momento. Então, isso vai trazer aquele nível de avanço comparado com o Wi-Fi 6. Né? Vai ser, de fato, o que a gente acredita que vai ser uma característica, uma tecnologia muito importante quando o Wi-Fi 6 chegar no mercado. E vai possibilitar agora que clientes consigam comunicar com um ponto de acesso simultaneamente em múltiplas bandas também. E isso possibilitando novas perspectivas em termos de capacidade, de latência reduzidas, redundância de pacotes e muitos outros. E eu queria concluir falando um pouco de Wi-Fi Sensing. A gente só fala de Wi-Fi hoje que consegue
para transmitir dados. Mas imagine um Wi-Fi também que consiga determinar o que está no ambiente. Quantas pessoas, se existe alguém em uma casa, quantas pessoas estão determinadas numa casa, determinar a segurança. Ou seja, é um Wi-Fi que não é só dedicado para troca de dados, mas para detectar o que está acontecendo no ambiente. Então, tem muita tecnologia que está sendo desenvolvida nessa área. Eu acho que o Wi-Fi Sensing vai ter uma penetração com um tempo maior, onde possibilita que provedores de serviços Wi-Fi consigam não só prover serviços de comunicação de dados, mas também serviços de, provavelmente, segurança. Né? Imagine conseguir usar o Wi-Fi da sua casa para monitorar sua casa. Se alguém abrir alguma porta na hora que não tem ninguém em casa, né, isso pode tocar um alarme, ou tocar uma mensagem para o seu telefone, dizer que alguém abriu alguma porta, né, tem alguém andando na sua casa. Então, é algo que vai ser bem interessante, que tem tecnologias e um bocado de trabalho que está acontecendo nessa área. Então, essa é o que eu queria conversar com vocês, né? Falar um pouco do passado do Wi-Fi, do presente, onde a gente se sentar um pouco, e um pouco do futuro. O que a gente pode esperar do Wi-Fi 7, o que a gente pode esperar do Wi-Fi Sense, e teve outras áreas que eu nem pude falar aqui. Outras tecnologias que estão sendo desenvolvidas, que eu acho que o Tiago, se vocês atenderam ao Tiago, a apresentação do Tiago hoje de manhã, ele deve ter falado do Open Roaming, né, que possibilita você se conectar a diferentes redes do Wi-Fi de um modo mais transparente. Então, eu acho que tem um futuro. O Wi-Fi é uma tecnologia que é essencial para a sociedade. Eu acho que a gente tem um futuro bem interessante, bem rico na frente da gente. Então, obrigado. Vou parar aqui para qualquer pergunta. Obrigada, Carlos. Como esperado, várias informações e novidades aí que a gente pode esperar, né, do ponto de vista de tecnologia. Você comentou do Tiago, ele está acompanhando a sua apresentação, até mandou uma mensagem já no chat parabenizando sobre essa apresentação, falando de Wi-Fi 7. Então, entendo que tudo que a gente viu hoje começa a juntar as coisas e ver o quanto a gente está evoluindo em torno dessa tecnologia. Mas a gente tem umas perguntas aqui, então eu vou migrar para as perguntas e tentar aproveitar ao máximo aí o tempo para você tirar as dúvidas do pessoal. Então, a primeira é do Flávio. Flávio, que também foi palestrante hoje aqui com a gente. Temos informações que já existe no mercado laptops de linha com as interfaces Intel Wi-Fi 6E embarcados, mas não estão ativados por software. Você poderia comentar como funciona essa dinâmica? Com certeza. Primeiro, você tem que ter o Windows 11. Isso foi algo que a Microsoft só disponibilizou. Tem outros modos. Se você conseguir ter acesso bem, um tempo atrás que o Windows 11 não estava disponível, você tinha que ter um build da Microsoft, né? E daí você tem que ter acesso àquele build da Microsoft. Mas com o Windows 11, isso aí agora se tornou disponível. Então, se você tiver a configuração certa do Windows 11, e, obviamente, no Brasil, se o dispositivo tiver com aprovação, né, da regulamentação, então não deve ser possível. Então, não sei qual é a configuração do Windows que você tem, mas com certeza tente ter a última geração do Windows, que acho que foi lançada algumas semanas atrás, e que ela vai, né, possibilitar que você tenha o acesso ao 6E. E, obviamente, no ponto de acesso também, obviamente, né? Quer dizer, tem que ser no cliente e também no ponto de acesso. Claro. Obrigada, Carlos. Tem mais uma pergunta aqui do Flávio. Você tem algum comentário sobre como as novas gerações de Wi-Fi 6
6, 6 e 7 irão beneficiar aplicações que precisam de Time Sensitive Network ou as mais sensíveis à latência? Essa pergunta é excelente. Eu podia dar uma apresentação só em cima desse assunto. Bem, como a gente tinha falado um pouco antes, né? Como eu mostrei um pouco de que sem fazer muita otimização, o Wi-Fi 6 já reduziu um bocado a latência e o jitter. Agora, quando a gente fala do Time Sensitive Networking, a gente não só está falando de latência reduzida, mas a gente está falando de bounded latency. Né? A gente está falando de algo que tem um limite. A gente não quer que a latência nunca passe daquele limite. Né? Quando a gente fala de Time Sensitive Networking, a gente está falando geralmente disso. Então, a gente tem, inclusive, posso até mandar offline para vocês apresentações que a gente fez nesse assunto. A Intel está trabalhando muito com a Cisco nessa área. A gente tem desenvolvimentos na área onde a gente tem novas tecnologias que a gente tem que desenvolver. Não é? Além do Wi-Fi, quando você fala de Time Sensitive Networking, tem outras capacidades em termos de sincronização, né, que a gente chama de Level 1 AS, de sincronizar o clock entre o ponto de acesso e o cliente. A gente tem também que implementar outras áreas que são outros padrões que são definidos por parte dos standards do 802.1, né, do 802.1. Então, é algo que a gente, né, tem um bocado de desenvolvimento nessa área. É uma combinação do Wi-Fi combinado com essas outras implementações que na área de clock synchronization e também do 1AS. Então, se alguém mandar algum e-mail para mim, alguma coisa, eu posso mandar alguns documentos que a gente tem nessa área. Legal, Carlos. Depois, se você quiser compartilhar comigo, eu compartilho com o restante da comunidade também, com esse material. Obrigada. E mais uma pergunta aqui do Flávio também. Você tem algum comentário sobre a evolução das tecnologias de localização baseadas em Wi-Fi, sob a perspectiva dos clientes e novos chipsets? Hoje em dia, os clientes, eu posso dizer os clientes da Intel com certeza, e outros também, eles já suportam o que a gente chama de Wi-Fi Location, né? que é a capacidade de localização usando o Wi-Fi. Então, com esses dispositivos que foram mencionados, que já suportam o Wi-Fi 6, isso aí já está disponível nos nossos chipsets. O que é mais importante, na verdade, é o suporte do sistema operacional. Então, o Windows, hoje em dia, eu não, na verdade, tenho que verificar, mas eu acho que o Windows, hoje em dia, não sei se eles suportam já o API para o location, né? Enfim, tem que se verificar. Mas, com certeza, essa habilidade, essa capacidade já existe nos clientes e já existem também em alguns pontos de acesso, não são todos. Então, o que eu diria é que os dispositivos já suportam, tanto no cliente e como também nos pontos de acesso. É mais enablement a nível de software, né, que é algo que ainda se está, né, percorrendo, ainda se está avançando no mercado, né, especialmente com sistemas operacionais. Legal, Carlos. A última pergunta, então, do Gian. Para placas wireless legadas em devices, eles terão melhorias também com as evoluções da geração Wi-Fi? Terão um pouco. Eu apaguei, não tinha tanto tempo para conversar sobre isso, mas eu tinha um resultado nessa apresentação que mostra a performance dos sistemas legados quando você tem Wi-Fi 6 na mesma rede. E a gente vê uma pequena melhora de desempenho daqueles sistemas legados quando você tem um Wi-Fi 6. E o motivo para isso é que com o Wi-Fi 6, por ser uma eficiência melhor, dependendo, obviamente, depende do ambiente, né? Depende da situação, mas vai permitir que você usando multi-user,
você possa deixar mais tempo no meio disponível para os dispositivos de Wi-Fi 5. Então, a gente vê melhora, quanto mais Wi-Fi 6 fosse desenvolvendo no ambiente, que vai um pouco também aumentar a probabilidade que o Wi-Fi 5, né, consiga acessar o meio e, portanto, ter um desempenho melhor. Legal. De novo, Carlos, agradeço muito a tua presença, a tua disponibilidade para falar com a gente. A gente sabe o quanto deve ser corrido nesse mundo onde vocês estão vivendo aí no futuro, né? Estão pensando em coisas que a gente vai ver daqui a alguns anos. Então, agradeço muito a tua participação, acho que enriquece muito um evento como esse. E obrigada, e a comunidade aqui no Brasil está à disposição também, sempre que precisar, estamos por aqui. Obrigado, Lariana, obrigado, Wellington, obrigado a todos pelo convite, e é um prazer estar com vocês aqui. Muito obrigado. Obrigada, cara.